Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Aqui e agora eu vou compartilhar com você a quarta lição preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo. Como se sente agora? Está preparado para ouvir? A Bíblia, a santa palavra de Deus. Se concentre nesse ponto específico. Vamos aqui agora decorar o quarto versículo que está registrado no capítulo 17 de João, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez repetir. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Viu só que notícia boa? A Bíblia ainda diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como se sente agora? Você se sente incrivelmente bem? Você está ouvindo a quarta lição preparatória para o batismo, a primeira ordenança de Cristo Jesus. A Bíblia, a santa palavra de Deus. Eu fico pensando, certa vez uma mãe estava arrumando a mala do seu filho, queria viajar para uma terra longínqua. Ela, a mãe, reservou um lugar especialmente para a sua Bíblia e depois falou para o filho: filho, está pronta a sua mala, além da roupa, sapatos, toalha. Coloquei nela um mapa, um livro de poesias, uma espada, uma bússola, um martelo, um livro de história, um cantor, um pão e uma lâmpada. Mas, diz o filho, como achou lugar para tantas coisas, mãe? A mãe responde: coloquei a minha Bíblia para você ler, e ela é tudo isso e ainda mais. Como se sente agora? Hoje
Você já abriu a sua Bíblia? Já leu a sua Bíblia? Já meditou na sua Bíblia? Já estudou a sua Bíblia? Hoje você já ouviu a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus pela Bíblia? Pense nisso. O que é a Bíblia? Se concentra aqui agora nesse ponto específico. Veja seus nomes. A Bíblia é chamado por diversos nomes. Esse livro, a Bíblia, é chamado por diversos nomes. Quer saber? Está preparado ou preparada? Bíblia quer dizer livros, uma biblioteca. Já pensou nisso? A Bíblia é uma biblioteca bem organizada, uma coleção de livros. A sua Bíblia é um livro constituído por muitos livros. Já pensou nisso? O que é a Bíblia? Escrituras quer dizer documentos autênticos de um contrato. Escrituras refere-se aos documentos inspirados por Deus. Você vai agora pegar a sua Bíblia e abrir em Marcos capítulo 12, versículo 10, Evangelho de João capítulo 5, versículo 39 e Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 11. Você vai gostar do resultado. Eu fico imaginando, às vezes, a Bíblia chama-se Sagradas Escrituras, porque são livros santos. O que é a Bíblia? A palavra de Deus. É a mensagem que o Senhor e Salvador Jesus Cristo deu aos homens, a palavra de Deus. Ouça aqui agora o seu conteúdo, o conteúdo da palavra de Deus. Muitos pensam hoje em dia que a Bíblia é apenas uma coleção de literatura dos israelitas, contendo a história de como os homens têm buscado a Deus. Alguns ensinam que é um livro sobre os atos heróicos dos hebreus. Mas a Bíblia, porém, é a revelação máxima do plano divino para a redenção dos homens, para a sua redenção e para a minha redenção. Como se sente agora? O conteúdo da Bíblia contém a história deste plano, como o homem caiu em pecado, como Deus preparou o meio para a redenção dos pecadores através da vinda de seu Filho Cristo Jesus para morrer em lugar dos transgressores, em meu lugar e do seu lugar. E como o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, cumpriu o plano de acordo com as profecias da palavra de Deus.
Como se sente agora? O conteúdo da palavra de Deus é a história do amor de Deus para os pecadores e de sua misericórdia em salvá-los. Você já experimentou o amor e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus? O conteúdo da palavra de Deus também é revelação sobre a eternidade e o estado do homem na vida depois da morte. Ou vai estar na presença de Deus na Nova Jerusalém ou no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, a segunda morte, a morte espiritual. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Como se sente agora? Você está ouvindo a 4ª aula preparatória para o batismo, a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu fico imaginando o centro e a chave da Bíblia é Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo no Velho Testamento aponta para a vinda de Cristo Jesus como 100% homem e 100% Deus. E tudo no Novo Testamento explica esta vinda de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu fico imaginando, sem reconhecer este fato, a Bíblia permanece um livro místico sem explicação. Sem este livro, o pecador, eu e você, não pode chegar à salvação, pois a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? Neste livro, a Bíblia, Deus revela sua vontade perfeita para suas criaturas. Viu só que notícia boa! Ouça agora as divisões da Bíblia. A Bíblia se divide em 2 partes principais: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você sabia? A palavra testamento quer dizer um pacto ou concerto entre Cristo e os homens. O Velho Testamento é a história do pacto de Deus com a nação de Israel, em que Deus lhe deu a terra de Canaã e promete abençoá-la se o povo obedecesse às suas leis, os seus estatutos, em tudo. Você sabia? O Senhor Deus estava preparando para o segundo pacto a humanidade.
O Novo Testamento é a história do pacto que Deus faz com os pecadores que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como se sente? Agora, o Senhor Jesus Cristo promete perdoar e salvar todos aqueles que se arrependem do pecado e acreditem e confiem e aceitem-o pela fé e o seu pacto da graça de Cristo Jesus. Você já experimentou esse pacto? Como se sente agora? Você está ouvindo a 4ª lição preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Eu fico imaginando. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Quando foram escritos, não tinham divisões de capítulos e versículos. Essas divisões foram feitas bem depois de serem escritos para facilitar o estudo da Bíblia. Você sabia? Quer saber mais? Fique atento. Aqui e agora. Mesmo com todas essas divisões, a Bíblia é um só livro, tendo um autor, Deus, um tema, a redenção em Cristo Jesus, e uma união de todas as partes, de Gênesis até o Apocalipse. Viu só que notícia boa? Pense mentalmente. Como a Bíblia chegou a você? Ouça os escritores. Cerca de 40 homens escreveram os livros da Bíblia através de 16 séculos ou 1600 anos. Tinham diversas ocupações os escritores e posições na sociedade. Por exemplo, Moisés era filho adotivo do rei do Egito. Josué era um general do exército de Israel. Mateus era coletor de impostos. O apóstolo Pedro e João eram pescadores. Davi e Salomão eram reis. Isaías era profeta e Neemias era copeiro do rei da Pérsia, antes de ser nomeado governador. Você sabia? Todos os escritores tinham uma coisa em comum. Eram homens santos, separados exclusivamente por Deus. Eram servos de Deus que tinham toda a confiança nele, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor o chamou, salvou e preparou para esta obra de escrever os livros, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia.
Já parou para pensar nisso? Gostou do resultado? Ouça agora o autor da Bíblia. Estes homens não escreveram apenas o que pensavam. Deus é o autor da palavra da Bíblia. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, inspirou os escritores para escreverem exatamente o que ele, Deus, queria incluir no seu livro, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Viu só que notícia boa? Algumas coisas Deus falou diretamente para os escritores da Bíblia. Quer saber? Às vezes Deus lhes apareceu em visões e escreveram o que viram, no caso do apóstolo São João, que estava exilado na ilha de Patmos. Moisés transcreveu as leis que Deus havia escrito nas pedras no Monte Sinai. Alguns escreveram certos fatos da história, como encontramos em 1ª e 2ª Crônicas. Você sabia? Todos, porém, foram movidos por Deus para escrever o que Deus queria. A própria palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus. Você sabia? Eu fico pensando, inspirada quer dizer que o Espírito Santo capacitou e dirigiu os escritores na obra de escrever os livros da Bíblia de modo que as suas palavras expressaram justamente o que Deus queria. Que coisa magnífica! Por isso, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, é diferente de outros livros. Os outros livros contêm erros, mas a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, é infalível, é inerrante. Portanto, não existe nela, a Bíblia, nenhum erro. Já parou para pensar nisso? Ouça agora as Bíblias de hoje. Deus somente inspirou os escritores, mas tem conservado as Escrituras de uma maneira maravilhosa. Nenhuma outra literatura tem sido preservada e divulgada tão bem quanto a Palavra de Deus, a Bíblia. Já parou para pensar nisso? O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, mas a Bíblia já foi traduzida em milhares de línguas e dialetos. E eu fico imaginando, o propósito de Deus é que sua palavra seja anunciada em todos os cantos da terra,
Você pode agora pegar a sua Bíblia e ler Lucas capítulo 24, versículos 45 a 47. Você vai gostar da novidade. Pense comigo. A Bíblia é realmente verdade. A Bíblia é realmente verdade. Ouçam alguns testemunhos. Primeiro, o testemunho do Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus diz: a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Cristo Jesus ainda diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. Cristo Jesus diz, e eu acredito. Ouça agora o testemunho dos apóstolos sobre a verdade da Bíblia. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, diz o apóstolo São Pedro em 1 Pedro 1,25. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz sobre o testemunho dos apóstolos, e eu acredito. Ouça agora a verdade da palavra de Deus sobre o testemunho das profecias cumpridas. Abra sua Bíblia em Gênesis 3,15, e Gálatas 4,4, Miqueias 5,2 e Mateus 2,1, Isaías capítulo 50, versículo 6 e Marcos 14, 65. Isto é um dos testemunhos das profecias cumpridas pela palavra de Deus. Gostou do resultado? Temos também o testemunho da arqueologia, temos também um testemunho da ciência. Já parou para pensar nisso? Você está ouvindo a quarta lição preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Quer saber mais? Ouça agora o testemunho dos salvos. As vidas transformadas pela mensagem da Bíblia. Uma máquina só tem valor se realmente pode fazer aquilo que se fala na propaganda sobre a mesma. Você sabia? O apóstolo São Paulo disse: pois não me avergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A Santa Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo Paulo, ainda o apóstolo Pedro escreveu: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, a qual vive e permanece a santa palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Escreveu o apóstolo São Pedro. A Bíblia diz, e eu acredito. Se concentre aqui agora nesse ponto específico. Um testemunho. Após a palestra de um ateu, na qual ele atacou a Bíblia e a fé em Cristo Jesus,
A multidão de ouvintes bateu palmas e gritou: parabéns. Uma senhora, porém, levantou-se e falou ao orador: o senhor falou palavras bonitas, mas eu tenho uma pergunta. Meu marido era beberrão, batia em mim e nas crianças e vivíamos uma vida miserável, sem comida ou roupa suficiente e sem abrigo. Pense nisso. Nenhum homem podia ajudá-lo. Mas um dia ele ouviu a palavra de Deus, arrependeu-se e entregou a vida, a alma para Cristo Jesus. Todos aqui são testemunhas da transformação do meu esposo e da nossa vida agora. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, como é que fez para nós o que nenhum outro pode fazer? O orador ficou sem resposta e teve de retirar-se da plataforma, envergonhado, no meio do aplauso do povo pela palavra da senhora crente. Viu só como Cristo Jesus transforma e salva qualquer pessoa? Já pensou nisso? Aqui agora, como você pode tirar o máximo de proveito da palavra de Deus, a Bíblia? Em primeiro lugar, estude a Bíblia. Só possuir um exemplar bonito e deixá-lo empoeirado não produz nenhum efeito em sua vida mental, emocional e espiritual. Agora, o estudo da Bíblia inclui os seguintes requisitos. Quer saber? Ler a Bíblia. Você deve marcar um tempo para ler a Bíblia. É importante ler a Bíblia todos os dias de sua vida. Quer começar a fazer isso hoje, aqui e agora? Quando você diz eu quero, eu posso, começou a poder. Segundo requisito para você estar perto da Bíblia, amar a Bíblia, meditar durante a leitura da Bíblia. Certos versículos vão trazer atenção para a sua alma. E nesse momento, você vai marcar esses versículos, escrever a parte em sua agenda. E depois, volte nesses versículos, medite no versículo, para você aprender mais e mais da palavra de Deus, a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e agora decore a palavra de Deus.
É bom decorar versículos a cada semana. Cada versículo é promessa personalizada para você. Quantos versículos você já decorou das promessas abundantes de Cristo Jesus para a sua vida? Quero saber a resposta. Além disso, você vai escutar a Bíblia. Aproveite as oportunidades de escutar as pregações nos cultos na igreja e ainda mais na escola bíblica dominical. Você vai aprender muito. Uma pessoa salva por Cristo Jesus gosta de estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, decorar a Bíblia, estudar a Bíblia. Uma pessoa salva por Cristo Jesus gosta de estar na igreja e gosta de ouvir as pregações. Agora, você vai estudar a Bíblia cada dia para crescer na fé e na graça e no conhecimento de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estude a Bíblia com outras pessoas, na igreja, na escola bíblica dominical ou em sua casa, em um estudo bíblico idêntico a esse que estou passando para você online. Pense nisso aqui e agora. Agora você vai aplicar a Bíblia em sua vida. Primeiro, creia na Bíblia. Estude a Bíblia, crendo que ela é a palavra de Deus mesmo e que todas as ordens e promessas da palavra de Deus chamam a sua atenção. Esse é o seu momento de crer na palavra de Deus e receber as ordens e promessas da palavra de Deus para a sua vida. Outra coisa, examine a palavra de Deus. Você deve deixar o Espírito Santo examinar a sua vida no íntimo para ver os pontos onde está de acordo com a palavra de Deus e o que não está. Pense nisso. Ainda mais, você deve obedecer a santa palavra de Deus, a Bíblia. Eu fico imaginando o sucesso de Josué na campanha para conquistar a terra de Canaã dependia de sua obediência a Deus. Isso está registrado em Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. Quando Josué leu e obedeceu a santa palavra de Deus, a Bíblia, Deus o ajudou e deu a ele coragem para conquistar a terra de Canaã. Já pensou nisso? Ainda mais, fale da Bíblia. Fale da Bíblia para outros. O conhecimento da palavra de Deus nos dá uma grande responsabilidade. O conhecimento da palavra de Deus dá a você uma grande responsabilidade. Já pensou nisso? Faça isso aqui agora. Fale da Bíblia. Medite na Bíblia e leia a Bíblia para outros. Isso vai te ajudar muito a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu fico imaginando, a Bíblia é a verdade.
pois é a palavra de Deus, inspirada por Deus e sem erro. A Bíblia deve ser estudada e aplicada em sua vida. O Novo Testamento, especialmente, é a regra de fé e prática para as igrejas de Cristo, e não somente o Novo Testamento, mas a Bíblia inteira é a nossa regra de fé e prática. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia inteira é inspirada. Pense nisso. Nós não aceitamos outra autoridade a não ser a absoluta, a autoridade de Cristo Jesus e de sua palavra, a Bíblia. Já pensou nisso? A palavra de Deus pode fazer muitas coisas para você. Faz você ser sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Faz você ensinar, faz você repreender, faz você corrigir, faz você guiar no caminho da justiça. A palavra de Deus faz você crescer e amadurecer espiritualmente. A palavra de Deus, a Bíblia, habita em você para o serviço na causa de Cristo Jesus. Se eu fico imaginando, é impossível esgotar os tesouros desse livro, a palavra de Deus, mas como filhos de Deus temos o privilégio e a responsabilidade de participar de suas riquezas diariamente. Como se sente agora? Você sabe, quando você está emocionalmente fortalecido pela palavra de Deus, a Bíblia, você consegue ficar no estado de maiores recursos, onde foca nas soluções e não nos problemas, onde vê nas adversidades oportunidades de crescimento. Você fica no estado de alegria, generosidade e compaixão. Você consegue entender isso? A Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Qualquer área da sua vida pode ser transformada. Você acredita? Eu quero aqui agora ajudar você com este conteúdo incrível da Palavra de Deus. Sem ação de sua parte, não há resultado. Sua vida é como uma plantação. A cada pequena ação que você implementa, uma semente é colocada. Quanto mais você plantar ação, você vai colher resultado. Eu imagino que você vai enxergar algumas coisas de forma diferente aqui agora pela palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz: quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz: eu acredito. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram cada um ao seu próximo. O Senhor prestou atenção e ouviu. E foi escrito um livro de memória diante dele para os que temem ao Senhor e para os que honrarem o seu nome. E eles serão minha propriedade especial no dia que eu preparo, diz o Senhor dos Exércitos, e os pouparei como homem que poupa a seu filho, que lhe serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículos 16 a 18.
A Bíblia diz, eu acredito. Você está ouvindo a 4ª lição preparatória para o batismo. A Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Vamos agora lembrar do versículo que você decorou, João capítulo 17, versículo 17. Disse Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, juntas e espírito, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como se sente agora? Você está amando a palavra de Deus? Você está guardando a palavra de Deus? Você está vivendo pela palavra de Deus? Os seus pés estão sendo iluminados pela palavra de Deus? Você está se alimentando da palavra de Deus, a Bíblia? Como se sente agora? Esta semana você já leu a Bíblia? Como está a sua comunhão com Cristo? Como está a sua vida espiritual, emocional e mental? Você está participando das reuniões na Igreja de Cristo Jesus? Pense nisso, sua vida, sua responsabilidade. Você aqui agora precisa fazer uma reforma em sua vida mental, emocional e espiritual. E essa reforma vem através da palavra de Deus. Você pode fazer de sua vida um monumento vivo da santa palavra de Deus, a Bíblia. Quer fazer isso agora? Quer entregar sua vida, sua alma para Cristo Jesus agora? Só Cristo Jesus salva. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Mude o pensamento, mude o comportamento. Mudando os pensamentos, muda-se